Sua Excelência Reverendíssima Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Sua Excelência Reverendíssima Sr. Bispo do Funchal, Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelência, Senhor Vice-Presidente do Governo Regional, Excelência, Senhora Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, a representação de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Excelência, Senhor Secretário Regional de Educação e Recursos Humanos, Excelência, Senhores Secretários Regionais, Excelências, magnífico Reitor, Excelentíssimo Senhor Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira, Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão Científica, Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão Organizadora, Excelentíssimas Autoridades Civis, Religiosas, Académicas e Militares, Senhoras e Senhores convidados, Senhoras e Senhores conferencistas e participantes. Em nome de Sua Excelência, o Presidente da República, que aqui represento, mas também em meu nome, as minhas primeiras palavras são para saudar os participantes e para assinalar a singularidade deste Congresso Internacional. Não estamos apenas a celebrar os 500 anos da Diocese do Funchal, e já não seria pouco, evocando a sua riquíssima história e o seu inestimável contributo civilizacional ao longo de 5 séculos. Abre-se, com este ato inaugural, um tempo de reflexão sobre o homem, a Igreja e a comunidade, como indicam os temas das intervenções anunciadas no programa. Trata-se, como a própria designação do Congresso auspicia, de uma reflexão em 3 principais dimensões: histórica, cultural e espiritual. O simbolismo e a oportunidade destes temas são plenos de sentido. No momento em que se respira no mundo uma atmosfera de conflito, os ensinamentos da história e os valores do espírito são o cais a que é urgente acostar. Não se trata apenas de desigualdades e tensões sociais, ou de choques de civilizações que pareciam já fazer parte do processo histórico. É a emergência de paradigmas e contraculturas que não prometem um mundo melhor, antes nos alertam para um futuro incerto. E neste contexto, a cultura adquiriu no nosso tempo uma dimensão estratégica que devemos valorizar no quadro da busca do diálogo pela paz. Este Congresso, celebrando a história e agitando as consciências, saberá apostar no princípio de que, como sublinhou Sua Excelência o Presidente da República, cito, é nos tempos mais difíceis que devemos ter a ousadia de pensar o futuro. O desconhecido tem que ser iluminado, pois só assim os adamastores que nele se escondem são reduzidos à sua real dimensão de meros obstáculos a transpor. E é a reflexão aberta que, enfrentando o desconhecido, constitui o primeiro passo da esperança. Hoje, aqui, procuramos seguir esse percurso. Este Congresso permite o regresso à essência do significado da primeira Diocese Global, com sede no Funchal. E é um modo e uma oportunidade de traduzir a universalidade das questões e de reafirmar a força do carisma, como explicam as parábolas bíblicas do grão de mostarda, do fermento e do semeador. Um pequeno arquipélago
perdido no Atlântico, foi então capaz de contribuir para a transformação do mundo. Minhas senhoras e meus senhores, sabemos que a missão evangelizadora da Igreja teve um percurso de luz e de sombras, como toda a ação do homem. Mas constituiu, quanto àquilo a que hoje chamamos direitos humanos, um atrevimento face à forma mentis da época. São múltiplos e ricos os exemplos da vocação profundamente humanista que tem guiado a Igreja. Vou recordar de novo o Padre António Vieira e quanto ele se destacou na defesa dos direitos dos povos indígenas, combatendo a sua exploração e escravização. Ora, se a liberdade individual que os direitos humanos proclamam e defendem assenta numa doutrina dos direitos naturais de indesmentível inspiração cristã, como Hegel já havia demonstrado, talvez possamos afirmar que também o Estado tem uma dimensão solidária e missionária no âmbito da relação, agora nas palavras de Christian Stark, entre o imperativo do amor ao próximo e a missão social do Estado. Hoje, como ontem, a defesa da dignidade da pessoa humana tem de ser assumida como critério de legitimação de todo o poder. E, neste sentido, que o exercício do poder deve ser ele mesmo uma missão. Como proclamou Leão XIII nessa Magna Carta que é a Rerum Novarum, a ninguém é lícito violar impunemente a dignidade do homem. Trata-se, aliás, de um domínio, a questão social, em que a Igreja dispõe de magistério e de autoridade. A Igreja nunca descurou a promoção humana dos povos. Como testemunha, por exemplo, a sua ação nesta Diocese do Funchal, em que a ultraperiferia e a insularidade nem sempre obtiveram dos poderes do Estado as respostas a que faziam jus. E a questão social reveste-se nos dias de hoje de novos e inquietantes desafios. Existe uma justificada percepção de que o capitalismo financeiro se assumiu, em definitivo, como o alfa e ômega de todo o progresso económico, de que a concorrência passou a lei suprema da economia e de que a propriedade privada dos bens de produção é tida como um direito absoluto. Esta situação agravou-se com o neoliberalismo que opta pelo capital em detrimento do trabalho, recusa toda a escala de valores em homenagem à virtude dos mercados e se aproveita da debilidade dos mais fracos. Combatendo esta situação, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, o Papa Francisco fala de uma Igreja solidária, explicando que esta deve ser ou estar sempre disponível. Recorrendo ainda às palavras do Papa Francisco, naquela exortação, diria: se a globalização da Igreja surge como resposta à globalização da indiferença, talvez os poderes públicos devam considerar a partilha dessa mesma preocupação, porque a globalização da indiferença afeta o homem nas suas múltiplas dimensões. Encontramos, assim, perante uma exigência fundamental de dignidade humana, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e tantos outros documentos, incluindo a nossa Constituição e a maior parte das Constituições do pós-guerra, erigiram em princípio estruturante. Recentemente, nesta mesma linha, sugeri a existência de uma zona de coincidência entre a caridade como virtude teologal e a caridade como virtude cívica, realizável na ética política e na equidade da justiça.
compreenderão que nestes dias, em que tudo parece oscilar entre a ausência de soluções e o desprezo da pessoa e da sua dignidade, que coloque o acento tónico na caridade, que é a base identitária do indivíduo e da comunidade. Excelências, este Congresso motivar-nos-á para, através da lição da história, percebermos a dimensão da espiritualidade na construção de um tempo novo para o homem, pela qual todos devemos ter uma ação empenhada. Em nome de Sua Excelência, o Presidente da República e no meu próprio, formulo os melhores votos de um profícuo e luminoso Congresso e expresso o meu reconhecimento a todos os organizadores e participantes. Muito obrigado.